Bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de psicanálise. Hoje falaremos sobre neuroses e psicoses. Isto é importante para nós, por quê? Há uma divisão entre os transtornos psíquicos. Uma parte, neuroses, são transtornos que advêm de acontecimentos, de traumas, a maioria na infância. Já as psicoses são transtornos ligados a uma má formação no cérebro, uma disfunção, uma lesão ou um problema genético, que aí se manifesta em algum momento do desenvolvimento do indivíduo. A classe das neuroses, ela é específica para a área do profissional da área emocional comportamental, ou seja, o psicanalista ou o psicólogo. Já a área de psicoses é uma área específica para o profissional médico, neurologista ou psiquiatra. Nós estudamos também as psicoses porque é comum alguém com um transtorno da área de psicoses, já sendo acompanhado por um médico, ser orientado a procurar o psicanalista ou o psicólogo. Isso porque o médico, ele tem um contato com esse paciente a cada 2 meses, 3 meses, porque ele prescreve uma medicação e, se está dando certo, o paciente não vai estar voltando ali com frequência. Mas há uma necessidade de acompanhamento desse paciente. E isso cabe a nós. Então, mesmo transtornos da área de psicoses, os médicos indicam um profissional da área emocional comportamental, psicanalista ou psicólogo, para acompanhar esse paciente. E aí já é aquele acompanhamento mais frequente, uma vez por semana, geralmente. Ok? Então vamos conhecer mais. Neuroses e psicoses. Veremos nesta disciplina a divisão básica dos transtornos mentais. A neurose, campo de atuação dos profissionais da área emocional comportamental. São os psicanalistas e psicólogos. Já a psicose é um campo de atuação dos profissionais médicos, neurologista e psiquiatra. Observação: nas psicoses, nós colaboramos com o trabalho médico, como eu comentei aqui já na introdução. Vamos começar com a neurose. Do ponto de vista psiquiátrico, as neuroses são distúrbios psíquicos sem base orgânica demonstrável. As seguintes características diferenciam a neurose da psicose. E aqui começamos: manutenção da capacidade de discriminação entre realidade externa e interna. É uma das características. Mas eu quero aqui comentar com você a primeira frase ali. As neuroses são transtornos sem uma base orgânica demonstrável. O que é que significa isso? Alguém que tem um transtorno, por exemplo, fobias, crenças limitantes, que durante a manifestação do transtorno tem alterações fisiológicas. Uma pessoa, quando está tendo um ataque fóbico, tem descargas de adrenalina que lhe dão sudorese, tremores, um medo incontrolável, algumas vezes choro. Mas se você pegar esse indivíduo e levá-lo a uma bateria de exames, você não vai encontrar nenhuma anomalia.
Você pode fazer uma tomografia cerebral, você pode fazer um eletroencefalograma e não vai encontrar nada. Exatamente isso levou Freud a se ocupar de alguns casos na busca de respostas. Ele, como psiquiatra, foi treinado para, de acordo com a demanda do paciente, submetê-lo a uma série de exames, fazer a leitura dos exames e encontrar a patologia. E aí proceder um tratamento. Mas vários pacientes que o procuravam e descreviam seus transtornos, suas perdas por causa dos transtornos, era algo real, mas quando ele fazia todos os exames que havia na época, nada encontrava. Mas ele não encontrava exatamente por isso. Não há uma base orgânica demonstrável, ou seja, transtornos da área de neuroses não são passíveis de serem encontrados em exames. Você não vai fazer um exame e dar um diagnóstico. É preciso fazer o que Freud fez, estudar o paciente, conhecer a vida do paciente, descobrir o evento traumático, trazê-lo à tona e ajudar o paciente a lidar com ele. Isso não está em nenhum exame, porque não há um defeito no cérebro, que é a parte física, mas sim na mente, que é subjetiva. Há um mau funcionamento na mente e não no cérebro. São duas coisas distintas. É como este computador. Eu posso ter um problema na parte física do computador, no HD, na memória, no teclado, em várias partes físicas que compõem o computador. Mas eu posso ter um problema nos programas do computador. Não é parte física. Os programas equivalem à mente. A parte física, hardware, equivale ao cérebro. O psiquiatra, o neurologista como médicos, lidam com o cérebro. Procuram anomalias, lesões, disfunções no cérebro. Nós lidamos com a mente. Encontramos distorções, traumas na mente. Por isso não adianta fazer um exame. O exame aponta problemas no cérebro. E não é o caso. Há um problema no funcionamento mental, no processamento de dados, na forma como o indivíduo faz a leitura das coisas e se comporta. É isso que Freud entendeu e desenvolveu a psicanálise. Ok? Nós vimos aqui a primeira característica, manutenção da capacidade de discriminação entre realidade externa e interna. Então, aquele que tem uma neurose consegue manter essa capacidade de discriminar o que é a realidade externa e interna. O portador de uma psicose tem esta dificuldade. Manutenção da capacidade de se comunicar, ou diminuição apenas quantitativa. Então, ele vai conseguir manter a comunicação, no máximo, diminuir, falar um pouco menos, estar mais introvertido, depressivo. Então, um indivíduo que fala menos, mas se houver necessidade,
ele consegue manter a comunicação de forma normal. Do ponto de vista psiquiátrico, as neuroses são distúrbios psíquicos sem base orgânica demonstrável, ou seja, são distúrbios psíquicos que não são captados em exames médicos. Então, não tenho como encontrar neuroses através de exames, nem determinar o tipo da neurose. A pessoa com transtorno neurótico existe dentro de um equilíbrio instável. Há uma instabilidade emocional entre as suas motivações inconscientes, impulsos e desejos, mecanismos de defesa do ego e a realidade externa. Então, veja bem, há uma instabilidade no indivíduo portador de alguma neurose. Nós precisamos de um equilíbrio emocional, comportamental. O que se espera de um indivíduo que está crescendo dentro de um padrão social, com regras, com crenças, com limites, com valores, é que ele os cumpra e isso seja natural para ele. Quando o indivíduo não consegue fazer isso, quando há uma instabilidade em suas emoções, em seus comportamentos, há algum tipo de neurose. O neurótico, ele sempre destoa do grupo. Vou dar um exemplo. Um grupo de pessoas está aguardando o elevador. 8 pessoas. O elevador chega, abre as portas, os 8 se levantam e se encaminham para o elevador. Tem um propósito dentro daquele edifício, mas de repente um deles freia e dá alguns passos para trás, deixa de acompanhar o grupo. Ele começou a destoar do grupo. Ele tem o mesmo objetivo que o grupo, pegar o elevador e ir a determinado andar. Mas a sua neurose o faz destoar do grupo e ele dá alguns passos para trás e não entrar no elevador. Sua neurose é fobia, mais precisamente claustrofobia. Eles vão subir pelo elevador e ele vai subir de escada. Então, o comportamento aqui se tornou anormal e destoou do grupo. As neuroses fazem isso. Nos fazem ter um comportamento que destoa da maioria. E isso se torna perceptível. A palavra neurose foi criada pelo médico escocês William Cullen no fim do século XVIII, para designar distúrbios das sensações e movimentação corporal, sem uma lesão anatômica correspondente na rede nervosa. O que se estava acostumado? Nós já falamos aqui de Wilder Penfield, como ele mapeou o córtex cerebral e viu que cada área do córtex cerebral corresponde a uma área do nosso corpo, comanda, sente. Mas os médicos, então, estavam acostumados. Se há uma deficiência, se há um descontrole, se há uma disfunção no corpo, há uma correspondência lá no cérebro, no córtex cerebral. Alguma mancha, alguma lesão. Mas entenderam, então, que os transtornos da área de neuroses
não tinham essa correspondência no córtex cerebral. O córtex era todo examinado, não havia nenhuma mancha, não havia nenhuma lesão, nenhuma disfunção, não havia um problema físico. O problema está no funcionamento. Isso é neurose. Então, nós já ensinamos aqui que o indivíduo, quando nasce com o cérebro intermediário, sistema límbico totalmente funcional, o cérebro primitivo totalmente funcional, controlando todos os órgãos internos. Os dois nos dão instintos, é o nosso primeiro funcionamento, natureza animal instintiva, mas nas nossas vivências nós vamos gerando informações que são registradas pelo hipocampo e colocadas no córtex cerebral. Aqui está o problema. Quando, na hora de fazer um registro, esse registro contém um defeito. Nós chamamos defeito cognitivo. Algo foi registrado de uma forma que irá trazer um comportamento disfuncional para o indivíduo lá na fase adulta. Defeito cognitivo, ele vem de um registro mal feito. E o registro é mal feito porque vem de uma mente infantil que teve uma experiência ruim e ela registrou da forma que pôde, da forma que entendeu, que viveu aquela situação. É lógico que há situações extremas na infância, sim, como uma criança que foi molestada, como uma criança que participou de um acidente de carro, que viu a morte do pai ou da mãe. Situações extremamente traumáticas. E ela vai registrar isso como trauma também. Mas há inúmeras outras coisas não tão relevantes que para uma mente infantil pode se tornar um trauma. Então, não há um defeito no cérebro, mas há um defeito no funcionamento da mente. O trauma que gera um transtorno, que pode ser fobia, que pode ser crença limitante, que pode ser o toque, que pode ser TAG. Inúmeros transtornos da área de neuroses, ok? No início do século XX, o termo popularizou-se graças à difusão das ideias de Freud e da psicanálise, significando conjuntos de sintomas resultantes principalmente de conflitos psicológicos e recalques inconscientes. Este conceito prevaleceu na psiquiatria até a década de 60, em que os transtornos mentais eram distribuídos em dois grandes grupos, psicoses e neuroses. As psicoses, consideradas doenças mentais mais graves, atribuíam-se causas orgânicas ou funcionais, ou seja, um problema físico no cérebro. As neuroses, tidas como menos graves, teriam origem nos conflitos emocionais e traumas psicológicos. As pesquisas das últimas décadas mostraram que esta distinção não se sustenta. Nas neuroses, embora os eventos vitais tenham capital importância, mecanismos químicos de neurotransmissão participam da produção e manutenção dos sintomas e podem comprometer o funcionamento normal do organismo. Então, a primeira divisão, compreenderam então lá atrás que transtornos da área de psicoses eram severos, eram mais graves, bipolaridade, borderline, esquizofrenia,
e eles poderiam sim ser captados por exames, diagnosticados, mas na área de neuroses, por ser algo subjetivo, alterações no funcionamento da mente, não do cérebro, não se conseguia captar o problema através de exame, tampouco diagnosticá-lo por exames, e que as neuroses não influenciavam em nada na parte fisiológica. É isso que o autor está dizendo, que, através de pesquisas, isso não se sustentou. Por quê? Nós já ensinamos aqui sobre o fenômeno psicossomático, onde a minha mente pode promover alterações fisiológicas, descargas de adrenalina, noradrenalina, alterações no sistema simpático e parasimpático, me colocando em desequilíbrio, alterando o funcionamento intestinal, estomacal, renal, frequência cardíaca, frequência respiratória. Vimos também em fenômeno psicossomático que úlceras, por exemplo, a úlcera nervosa é promovida por alterações da minha mente. Eu posso estar tendo picos de hipertensão promovidos pela minha mente. Então é isso que o autor está dizendo. Mesmo não tendo um problema no cérebro, uma lesão, uma disfunção, um defeito genético, a minha mente não funcionando bem pode induzir alterações fisiológicas e até gerar enfermidades, como a úlcera gástrica, como dermatite, como úlceras na pele. Há uma série de problemas que são induzidos por sua mente, alterações. Não há um problema real, um defeito no cérebro, mas um mau funcionamento da sua mente está induzindo estes problemas e pode, inclusive, paralisar o sistema imunológico, dando abertura para inúmeras enfermidades.